Olá, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom podermos estar aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero já cumprimentar você que está comigo nesse canal, mas eu gostaria que você também pudesse dar a sua participação. Gostaria que você pudesse compartilhar para que outras pessoas pudessem também se inscrever nesse canal. Gostaria de pedir a sua ajuda, irmãos, porque nós tivemos novamente o nosso canal cortado, nós tivemos nosso canal removido da plataforma, mas nós já estamos aí com um canal novo, em nome do Senhor Jesus, e você pode me ajudar. Nós temos que chegar aí ao patamar de mais de 50 inscritos para a gente voltar a fazer ao vivo, mas enquanto isso eu quero já alimentar você, quero já alimentar você que não me conhece. Eu sou o apóstolo Carlos Renê e é um prazer poder estar aqui com você. Eu quero te abençoar com a palavra de Deus, eu quero te abençoar com um bom tesouro dos céus, que é a palavra do Senhor. Por isso, eu gostaria que você pudesse prestar bem atenção, você pudesse parar um pouquinho o que você está fazendo para ouvir o que eu tenho para falar para você, ouvir o que a palavra de Deus ela vai falar com você, tá certo? E depois você pode aí então compartilhar, você pode aí então mandar para amigos, para amigas e abençoá-los também, em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, nós iremos trabalhar a família, nós iremos trabalhar a nossa família, Hoje aqui na igreja Bálsamo de Deus, nós trabalhamos a família, a família. E olha aqui o que a palavra do Senhor ela tem para declarar no livro de Eclesiastes, capítulo 2, Eclesiastes capítulo Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai discorrendo, declarando que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Então preste atenção, o que isso tem a ver, apóstolo, com a família? Preste atenção quando aqui o rei Salomão ele descreve várias situações que Deus, vamos falar assim, determina, planeja, porque esse determinar aqui é planejar, Então nós temos tempo para realizar o planejar de Deus.
seja ele bom ou seja ruim, né? Muitas pessoas, elas utilizam-se desse versículo para, como se Deus estivesse dizendo, olha, deixa comigo, né? Você não precisa fazer nada. Não é assim. Quando o rei Salomão aqui, ele descreveu, né, esse livro, essa passagem de Eclesiastes, ele estava mostrando que ele percebeu que os projetos de Deus, seja ele qual fosse, havia, né, por nós, né, por nosso intermédio, um trabalho, né? Tanto um como o outro, em todos eles, você sempre teria que trabalhar, né? Como, por exemplo, né, se nós estamos vendo o nosso casamento, ou a nossa família, ou questão com filhos, seja o que for, se indo, né, e nós percebemos que existe um projeto ali, né, existe um projeto, seja ele bom, seja ruim, se nós, de certa forma, colaborarmos, ele vai acontecer, cedo ou tarde, né? Se você também não colaborar, ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer, só que, se eu quero que ele seja bom, eu tenho que trabalhar para que ele seja bom. Se eu não trabalhar, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, o que é que nós hoje escolhemos? E nós temos que perceber que tudo está projetado, tudo está projetado, tudo está projetado por Deus. Tanto é que lá no livro de Filipenses, no capítulo, Filipenses capítulo também 2, Filipenses capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo ele diz, versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então veja bem, né? Deus, ele opera conforme nós trabalhamos, conforme nossas ações, é como Deus vai capacitando, ou como Deus vai permitindo ser capacitado, né? O rei Salomão, ele pôde perceber isso diante de muitos reis, ou até mesmo do seu pai. Conforme seu pai ia trabalhando, não era que ele não tivesse Deus, mas conforme ele ia trabalhando, Deus, ele ia concedendo. Ele ia concedendo, como por exemplo, quando Davi ficou no palácio, não foi guerrear, e Davi viu aquela moça bonita, né? A mulher de Urias, o pensamento dele foi para onde? Foi para o mal, foi desejar aquela mulher, conforme ele trabalhou, planejou, né? Aconteceu, né? E ali ele fez o quê? Ele cometeu um ato e depois teve que cometer outro ato, né? Que foi o homicídio. Não quer dizer que Davi não era um homem de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas conforme ele planejou, conforme ele determinou, né? O tempo aconteceu, né? Como muitas vezes a gente diz, poxa, mas eu não planejei isso com meu filho. Mas como é que você tem traçado a educação? Como é que você tem traçado o caminho para os seus filhos? Eu não planejei isso para o meu casamento, mas como é que você traçou? Porque nada acontece da noite para o dia. Nada acontece de uma hora para outra. Nada acontece de uma hora para outra. Tudo para acontecer teve um projeto, teve um planejamento. E assim, muitas vezes foi necessária a concessão de Deus para muitas vezes corrigir, para muitas vezes nos dar a oportunidade de mudar, a oportunidade de transformar, né?
Então preste bem atenção. Você talvez está tendo essa oportunidade hoje. Você talvez está tendo essa oportunidade dentro de uma determinação que houve, de um projeto que já estava talvez, né, no caminho, e conforme você tracionou, conforme você trabalhou, ele entrou pelo lado errado, ele entrou pelo lado contrário. Mas ainda dá tempo, apóstolo? Dá tempo, porque todos nós temos a oportunidade. O Senhor diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você possa receber essa mensagem, é o que nós vamos trazer para a igreja hoje, para abençoar a família. Eu quero orar por você, que você seja abençoado. Não esqueça de compartilhar para a gente crescer esse canal, para a gente chegar a fazer, né, os ao vivos, que eu acho que é muito melhor, tá certo? Eu acho que é muito melhor. Deixe o seu like, o seu joinha, tá bom? Para nos ajudar no canal, tá certo? Eu vou orar por você agora, tá? Em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, todo determinar está segundo o seu trabalho. Que Deus possa te abençoar. Curva sua cabeça em nome de Jesus, que eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, capacita, Senhor, eu te peço, a cada uma dessas pessoas, meu Pai, que nesse momento, ó Deus, elas possam ser capacitadas para que o seu trabalho, meu Pai, ele seja um bom trabalho, Senhor. Ele seja, meu Deus, um trabalho que lhes traga, meu Pai, o benefício esperado, que lhe traga, meu Senhor, o benefício a qual ela está buscando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pois nós, meu Senhor, nesse momento, entramos, meu Pai, em união de fé, de espírito, para determinarmos que todo o mal caia por terra, todo o mal seja dissipado, seja destruído, seja paralisado, meu Pai, na vida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Salvador Jesus. Pai, abençoa as famílias, abençoa, meu Deus, a cada uma delas, a sua vida sentimental, o seu casamento, a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus. E você diz amém, que Deus te abençoe, tá certo? Você vai receber dessa programação, que você possa aí abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe e um forte abraço.